Olá, pessoal! Nós estamos aqui, sejam bem-vindos, né, a mais um podcast MDM. E hoje nós temos uma figura muito especial para apresentar para vocês. Vocês possivelmente já conhecem, é o Luciano Sattler. Luciano, seja bem-vindo. Muito obrigado. Viu? A Raquel, a Maria, nós estamos aqui realmente para aprender mais com você. Obrigado, eu com vocês. Muito E hoje obrigada. é um dia muito especial, porque é aniversário dele. do é? Então, gente. que honra recebê-lo hoje, né? Podcast nosso, de aniversário. Né? O presente é nosso, o aniversário é dele, mas o presente é nosso. Bom, mas eu queria passar para vocês primeiro o currículo do Luciano. É pequenininho, tá, gente? Nós vamos falar, assim, poucas coisas sobre ele, mas e ele vai complementar pra gente. Bom, vou pôr meu óculos aqui, tá, Luciano? Tá certo. Ó, o Luciano, ele é PhD em administração pela USP, é membro do Conselho Estadual de Educação em Minas Gerais e ele preside uma comissão, né, Luciano? Explica pra gente um pouquinho dessa comissão. Essa comissão foi formada esse ano no âmbito do Conselho Estadual de Educação de Minas, que é única no país, quando você olha outros conselhos estaduais, porque ela trata de educação à distância, trata de tecnologia digital na educação, mas ela é única porque é uma que trata também de inteligência artificial na educação básica. Então não tem em outra unidade federativa não temos isso. E vai ser um debate, está sendo um debate muito rico, porque nós estamos vivendo um momento que a história está acontecendo assim, na prática, né? Nós estamos vivendo um momento histórico de mudança de paradigma. Então, o Conselho se colocar na posição não de atraso, né? Que a legislação sempre, vocês sabem, a legislação sempre está correndo atrás da realidade, né? Mas, assim, tentar fazer isso enquanto a história acontece está sendo uma aventura bacana. Um desafio, né? Desafio. E além disso, gente, o Luciano, ele é CEO da Certifica Educ. É isso? Certifica Edu. Certifica Edu, microcertificações com blockchain e inteligência artificial. E essa empresa foi pensada no ensino médio, não é isso? Isso, ela foi concebida inicialmente para o ensino médio, mas nós estamos com uma adesão também no ensino superior, no ensino técnico. Estamos agora com uma parceria com o Senai Nacional, inclusive, para a formação de profissionais de nível técnico e tecnólogos para a indústria 4.0. E também para a educação corporativa, porque eu vou explicar um pouquinho mais à frente, como hoje ninguém mais pode parar de trabalhar, né? Então a gente quer dar um suporte para as pessoas poderem trabalhar e ter oportunidade de trabalho mesmo para os 40 a mais. Eu sei que isso não preocupa vocês que não chegaram lá, mas para quem é 40 a mais é uma preocupação. Pois é. Então, gente, a gente vai falar um pouco hoje mais sobre inteligência artificial, né, gente? Vamos aproveitar o Luciano aqui. Isso. Para a gente falar mais sobre inteligência artificial. E me conta aqui, Luciano, agora já é uma pergunta. O que você pode falar para a gente, na sua opinião, da inteligência artificial transformando o mundo dos professores que são mais tradicionais? Como que seria isso? Na verdade, a inteligência artificial, ela é uma tecnologia de uso geral. Então, assim, é semelhante à eletricidade. Não, vamos pensar como que era o mundo antes da eletricidade e como que era o mundo depois da eletricidade. Porque a eletricidade veio e mudou toda a forma de produção. Lembra? As fábricas antes a vapor, as fábricas movidas por animais. Não, de repente é movida por eletricidade. Mudou o mundo completamente. As cidades passaram a ser iluminadas. A gente pode usar elevador. Poxa, se eu posso usar elevador, eu posso ter prédios maiores. Isso foi eletricidade. Eu posso ter telégrafo, falar com gente em outro continente, telefone, televisão. Então o mundo com a eletricidade mudou radicalmente. Aí nós tivemos, há 30 anos atrás, um outro fenômeno, uma outra tecnologia desse porte que veio a ser a internet. Porque a informática vem na década de 60, muda muito, mas a internet muda radicalmente. Então, em 30 anos, a nossa sociedade muda demais. Tanto os meios de produção, o mundo do trabalho. Você consegue imaginar o seu trabalho hoje sem a internet? Não. Você não consegue. Você não consegue imaginar o seu dia. Como é que você se comunica sem a internet? Como é que você consulta, ainda mais no campo jurídico, né? A internet só tem 30 anos que ela foi.
popularizada. Olha qual é a dependência que nós estamos hoje. Aí dentro da internet, redes sociais, que é de 2010 para cá. O negócio não tem 15 anos. Verdade. Você consegue imaginar a sua vida sem rede social hoje? Difícil, né? Tanto para o trabalho quanto para o nível pessoal. E aí chega a inteligência artificial generativa, porque a inteligência artificial já estava nas nossas vidas há muito tempo. Toda a internet movida por inteligência artificial. Os streams que nós usamos, o Uber que nós usamos, ela já estava aí. A novidade é a IA generativa. E a novidade para os professores especificamente, ela é desafiadora. Porque a IA generativa pode trazer benefícios, mas ela também tem riscos embutidos. E os riscos são maiores para as escolas e professores que não entenderam que precisam mudar. Na verdade, precisavam mudar há 100 anos. Mas como que o professor vai lidar com isso? Então, vamos chegar lá. O que acontece? A escola, hoje, é uma das instituições mais anacrônicas que nós temos na nossa sociedade. O mundo inteiro mudou e a escola não mudou. A nossa escola foi concebida para a primeira revolução industrial. Essa ideia de disciplina, de série, de idades iguais na mesma sala, de um mesmo currículo para todo mundo, a ideia de que todo mundo aprende as mesmas coisas do mesmo jeito ao mesmo tempo. Isso é a lógica da produção industrial, da primeira revolução industrial. E nós já estamos na quarta revolução industrial. Só que os autores que nos alertam que a escola precisa mudar já completaram mais de 100 anos. Então você pega John Dewey, você pega Montessori, você pega Paulo Freire, todos estão dizendo para nós, quando você pega o manifesto da nova educação, da escola nova, de Anísio Teixeira, vai completar 100 anos agora, é de 1932. Quando você lê o manifesto, você fala, nossa, a nossa escola não atende o que Anísio Teixeira e mais 50 educadores falaram em 1932, nós estamos em 2024. Então a escola não mudou. Ponto. Mas agora chegou num tempo E aí o que que a acontece? gente não consegue mais, né? Vai Não ter que mudar. consegue, já tem que mudar, porque hoje ela já está caduca. Os alunos estão olhando para os professores sem paciência. Ainda Não, mais e os agora. professores não estão sabendo lidar com essa necessidade de mudança porque os neuroatípicos vão chegando e a cabeça das crianças já estão lá na tecnologia. Como é que vai Com ser todo o isso? problema. Então, assim, e os professores tendem a ensinar da mesma forma que aprenderam. E aprenderam de uma forma já errada, que já estava ultrapassada. Tá. Então, o mundo digital já tem sido, nos últimos 30 anos, um desafio grande para a escola. E aí chega a IA generativa. A IA generativa, ela permite a criação, dentre outras coisas, de imagem, vídeo, texto, tudo que é de produção de conhecimento, inclusive desenvolvimento de software, ela faz, ou não sozinha, mas grande parte sozinha e supervisionada. Para o profissional, quem é o mais afetado? É o profissional da informação, é o profissional do conhecimento. Então, o jornalista, o advogado, o arquiteto, o engenheiro e o professor. Que a matéria-prima é o conhecimento. A matéria-prima é a informação. Então, antes, a tecnologia, ela automatizava trabalhos manuais. Então, você vai numa fábrica, a fábrica está robotizada. Substituiu todos os operários da fábrica, ou a maioria dos operários da fábrica. Eu visitei uma fábrica da Volkswagen alguns anos atrás, tinha 2 plantas industriais. Uma da Saveiro e a outra do Gol, que era a mais antiga. No Gol, eles produziam, sei lá, 1000 carros e tinham 500 pessoas. Na da Saveiro, eles produziam 2000 carros e tinham 80 pessoas, porque já foi uma planta concebida robotizada. Então, antes, a tecnologia automatizava trabalhos manuais. A IA generativa permite automatizar os trabalhos mais intelectualizados, em vários aspectos. E esse é o desafio, porque para o professor, que a matéria-prima dele é a informação para gerar o conhecimento, que o conhecimento só acontece na pessoa, ele começa a ter, se mantiver o mesmo modelo de escola da primeira revolução industrial, vai ser uma coisa inútil.
A começar da avaliação de aprendizagem. Se eu não mudo a minha avaliação, meu plano de avaliação de aprendizagem, eu certamente estou corrigindo trabalhos escritos por uma IA generativa. Ou vendo uma imagem feita por uma IA generativa, um vídeo feito por uma IA generativa. Né? Eu produzi um vídeo agora, recentemente, sem ter nenhuma câmera, né? Em casa, a partir de um prompt de 7 linhas. Né? Eu produzi uma música e publiquei na minha rede social, não falei com as pessoas de início, que era de uma IA generativa, eu publiquei uma música que eu criei com 7 linhas. Falei, ó, eu quero uma música de 3 minutos, no estilo tal, com voz desse jeito, com tal ritmo e de tal forma. Aí eu mandei a música para uma rede de amigos meus. Eu falei, olha, essa música fui eu que criei, o que você acha? O pessoal adorou a música, manda mais, excelente. Ela foi criada em 1 minuto, você entende? Mas, É nesse mundo que nós estamos agora. A gente pensa, né, Kel, que como que o professor tradicional, né, ele é muito porque ele precisa de tradicional. ajuda para isso. Será que ele vai querer aprender isso? Então, Porque é uma concepção assim. Será que não é difícil? É Na difícil. nossa mentalidade, é Exato. difícil aprender? O Luciano criou uma empresa, né, para Sim. dar esse apoio para as escolas, não é isso? Também. A minha empresa ela apoia as escolas a organizarem e registrarem o seu currículo. E ela termina na IA. Eu uso certificados, as trilhas de aprendizagem, como fundamentos para demonstrar competências das pessoas. E eu tenho IAs que fazem coisas. Então, assim, por exemplo, eu posso recomendar cursos conforme os gaps de competência que as pessoas têm. Isso automatizado por uma IA. Eu posso recomendar pessoas para vagas de emprego, conforme as competências que elas têm e as competências demandadas pelas vagas. Eu posso criar um plano de desenvolvimento individual. Então, assim, eu hoje sou gerente e quero me tornar diretor dessa empresa. Eu faço uma recomendação por IA das competências que a pessoa precisa desenvolver. Então, ajuda. Agora, os professores, se você está falando do professor tradicional, toda vez que nós temos uma mudança de paradigma, tem gente que se recusa a mudar. Tem gente que se recusa a mudar. Eu trago sempre um exemplo, quando chegou a máquina de escrever, nas redações de jornal, muitos jornalistas se recusaram. Falaram, não quero mais trabalhar em jornal. Não quero mais fazer isso, porque a máquina de escrever, eles achavam que tirava, eles precisavam do contato com o papel, de fazer a tipografia da maneira antiga. Gente que se apegou. Agora, se você precisa continuar a trabalhar por muito tempo, você precisa, sendo professor, aprender a usar isso. E o professor tradicional hoje, ele já está difícil até conseguir o trabalho, mas não é nem por causa da IA generativa. Porque essa mudança da escola, que eu estou falando que é exigida há 100 anos, todo mundo já sentiu. A metodologia ativa é algo que não combina com essa ideia do professor tradicional. E a metodologia ativa já é uma necessidade para ontem, independente de IA generativa. Né? Só que a IA vem e ela muda o quê? Ela é uma ferramenta de produtividade. E o que é mais agressivo é que ela é uma nova forma de você acessar, gerar e guardar informação. Então, pensa bem. Hoje nós temos um verbo que nós adotamos que é vou googlar. Né? Vou dar um Google, não é isso? Sim. Deixa eu dar um Google aqui para ver o que é isso, essa isso informação. mesmo. Nós acostumamos com isso. Há 30 anos. O Google não existia há 30 anos. É inacreditável. Ele não existia há 30 anos. Como é que hoje a gente... não, deixa eu ver aqui no Google. A gente vai no médico e antes de ir no médico... Ó, Já dá uma olhada. eu pego o exame, olho no Google, chego lá no médico e falo, não, o senhor está errado, olha. O Google falou que é isso aqui. Não é assim que a gente está fazendo? Então, chega agora a IA, ela vai substituir o Google. É a maior ameaça que o Google teve na história. Tanto que ele está correndo para fazer a sua própria IA funcionar, com o Gemini e tal. Então, na hora que eu perguntar agora, eu não vou mais fazer um Google. Nem? Eu vou perguntar para uma IA, ela vai escolher as fontes de informação e vai fazer um resumo para mim. Isso afeta diretamente o professor. Afeta diretamente quem estuda, afeta o aluno, inclusive com o risco de preguiça mental.
Porque o aluno vai virar e falar assim, por que que eu preciso aprender isso se eu perguntar aqui, isso aqui me responde? Então, eu vou parar de falar, eu falo muito, mas assim... Mas em o casa. Mas o que eu acho importante, assim, é uma aula, né? Que a gente aprende bastante com tudo que você fala. Mas olha, eu fico me colocando no lugar do professor. Se tivesse, então, aqui 3 professoras, como que você nos orientaria a integrar a IA no nosso dia a dia? Porque eu acho que é por aí. A IA tem que estar a nosso serviço, eu sou super a favor. Uhum. Né? Porque tem muito a agregar, desde que a gente esteja no comando e ela integre a nossa atividade. Então, assim, como integrar? Igual, por exemplo, a gente estava conversando antes, né, Luciana? Você falou, gente, às vezes um aluno neuroatípico pode ter uma aula preparada para ele. Isso. Então, assim, como trazer esse professor para esse olhar de entender, desse entendimento que dá para integrar. Que não é uma IA concorrência. pode colaborar com o É professor. colaborativo, isso. Isso. E até complementando o que a Kel trouxe, porque o professor hoje é muito sobrecarregado, Muito. né? E às vezes ele não tem tempo de desempenhar outras atividades que são importantes, inclusive que as questões ligadas ao emocional, né? A preparar as pessoas para lidar com as questões, as adversidades da vida. Então, como que a IA também pode trazer esse alívio, né? Sim, sim. E é por aí. Assim, o primeiro passo do professor é entender que o mundo mudou. Isso. Ponto. Né? E aí ele precisa mudar também o seu jeito de trabalhar. Então a primeira coisa é entrar nesse mundo. Aprender como é que essas ferramentas funcionam e como que elas podem ajudá-lo. Hoje, graças a Deus, existem inúmeras fontes fora da escola que eu posso aprender sozinho, inclusive com o YouTube, a usar a IA na educação. E hoje as escolas, de certa forma, já estão ofertando. Quem está num sistema de ensino, os sistemas de ensino já estão com as ferramentas chegando, já estão capacitando as pessoas para usarem. A usar para quê? Aí você disse muito bem. Ó, tem muitas tarefas hoje que sobrecarregam o professor e que podem ser exercidas com mais leveza por ele, no tempo dele, por uma IA. Eu posso elaborar planos de ensino, planos de aula, avaliação de aprendizagem, tudo com o auxílio de uma IA. Eu posso trabalhar os alunos de uma forma mais personalizada no seu conteúdo didático e até na interação, tendo um assistente virtual movido por IA, educado por mim. Porque a gente tem que lembrar que a inteligência artificial, ela precisa ser educada. Exato. Então, você ministra aula de português no 3º ano do ensino fundamental. Eu ministro aula de português no 3º ano do ensino fundamental em outra turma. Você vai ter uma IA para te ajudar, eu vou ter uma IA para me ajudar. No final de um ano, a sua IA vai responder coisas diferentes da minha. Mesmo estando na mesma série, na mesma escola, com turmas diferentes. Porque ela vai pegar o seu jeitão. E a minha vai pegar o meu jeitão. As suas fontes de informação muitas vezes são diferentes da minha. Os autores que você prefere são diferentes do meu. A sua metodologia é diferente da minha. Então ela vai terminar de forma diferente. Isso enriquece, né? Pode enriquecer, se o professor trabalhar isso de uma maneira adequada. Então, eu diria que o professor, voltando à sua questão, precisa correr atrás nesse momento. É uma coisa que veio para ficar. Nós temos um momento que eles chamam de hype, que é um hype econômico mesmo, que aí é mercado financeiro, gente investindo em ação de tal empresa, aí cria bolha. Isso é normal quando você tem uma mudança de paradigma. Sim. Nos anos 2000, nós tivemos as bolhas, a bolha das .com. Não sei se vocês lembram disso. Todo mundo investiu, ó, chegou um negócio grande, chama internet. Aí todo mundo investiu. É uma aposta, é um cassino. É a Bolsa de Valores. Essa empresa perdurou, essa quebrou. As que perduraram, nós hoje temos os homens e mulheres mais ricos do mundo, são esses homens e mulheres. Se você pega a Forbes, de antes do ano 2000, quem eram os homens e mulheres mais ricos do mundo? Era dono de ferrovia, era dono de petrolíferas,
era dono de real estate, de imóveis, coisas físicas. Hoje você pega a lista dos homens e mulheres mais ricos do mundo, é que é dono de internet, ou coisa que funciona para internet, ou agora coisa que funciona para IA. Mudou Exato. radicalmente. Nós estamos nesse momento. Então esquece o mercado financeiro. Essa coisa chegou para ficar e para mudar o nosso jeito de trabalhar, de conviver. Então, qual é a nossa única chance? É aprender a mexer com essas coisas. E aí me permito uma digressão do meu aniversário. Quando eu casei, eu quebrei financeiramente. Eu fiz as contas tudo errado. E eu não sou herdeiro, infelizmente. E aí eu casei, feliz da vida, comprei um apartamento. Quando eu vim, em um ano eu estava quebrado, devendo todo mundo. Tive que vender o apartamento, mudar para casa da minha sogra. E aí fiquei lá, né, pensando assim. Aí chegou uma hora que a coisa vai melhorando, você tem que trabalhar, correr atrás, né? Quem não passou por isso, né? Quem nunca? Verdade. Já não passou por algo semelhante? E aí chegou uma hora que eu falei, ó, tô com dinheiro aqui, eu compro um carro melhor ou eu compro um computador pessoal. E chegou um negócio que chama internet. Eu falei, eu não vou comprar o carro, eu vou comprar um computador porque isso vai mudar o mundo, esse negócio de internet vai mudar o mundo. Aí eu comprei um computador, sei lá, dividido em 1000 vezes, um negócio caríssimo, era o preço de um carro. Tá quase acabando então, né? Era o parceiro? preço, tô quase acabando de pagar. Era o preço de um carro, o computador. Eu financiei um computador, Que legal. pus em casa, comecei a usar a internet, ninguém usava na época. Fazia aquele barulhão, Fazia- né? Não, Usar aquele Não é da negócio. minha época, gente. Eu ouvi falar. Pois é, você ouviu falar, né? É. Porque eu precisava aprender isso, de um jeito ou de outro, você entende? E aí foi o que me permitiu, daí a pouco, quando eu já estava na educação, quando eu comecei a ouvir falar de educação à distância, eu falei, opa, isso aqui é uma convergência. Aí você precisa identificar convergências. Então, assim, a tecnologia está aqui, a demanda das pessoas está aqui. Então, você tinha uma demanda reprimida de ensino superior monstruosa no país na virada do século XX. E você tem novos modelos de negócio que vão surgir aqui. Eu falei, esse negócio vai ser o futuro. Educação à distância. Eu fui o primeiro pró-reitor de educação à distância do país. visionário, Que né? bacana, Mas Luciano. eu só pude ser isso porque eu não troquei o carro Não e comprou investi o no carro. computador. Mas já saiu da casa da Alguns anos, sogra, já saí da já casa. tá na lista da Forbes. Já dei uma lista para minha sogra já há algum tempo, né? Mas, gente, a mesma coisa está acontecendo agora. A mesma coisa. Pois é, eu acho que o que você está falando, gente, é a questão de não oferecer resistência ao novo, né? Nesse caso da IA, eu vejo muita gente oferecendo resistência. Chega a ser uma perda de tempo. Tem assim. que ser um uso crítico. Claro. Tem que ser um uso crítico. Exato. Você vai usar isso aqui analisando. Ó, isso aqui é bom para isso aqui não é bom para aquilo. Tem questões de fundo, né? Por exemplo, a inteligência artificial hoje é uma grande ameaça ambiental para o planeta. Por que a gente recebe notícia aqui nos últimos 3 meses que a Amazon, a Microsoft, todas que estão à frente da IA, vão investir bilhões no Brasil para abrirem data centers? O que são os data centers? São as fazendas de computador onde roda a IA, que exige uma capacidade de processamento imensa. Esses computadores geram calor. Esses computadores consomem energia. E aí, quando você faz uma consulta no computador, você escreve no Word, você está consumindo X de energia. Já parou para pensar que toda vez que você usa o seu Nunca parei computador, pra pensar. você está usando X de energia, está ali na energia ali na elétrica. energia. Né? Quando você faz uma consulta para uma IA, a energia elétrica, ou de carvão, sei lá de onde vem, que você está usando, ela é 100 vezes mais. Nossa. Então, hoje, para fazer a IA funcionar, você está consumindo água, assim, absurdos de água, e ela é uma água que é diferente de outros usos, porque ela simplesmente some, ela não evapora para depois cair de novo, é uma água que some, entendeu? Consumida, né? Consumida. Então, a água e a energia que ela demanda, hoje, é um dos maiores riscos que a IA traz para nós, que é a questão do meio ambiente. E já tem alguma solução para isso? Não, a solução é que eles estão investindo aqui porque a gente tem água abundante e onde é que isso vai dar a gente não sabe.
né? Meu Deus. É extremamente Mas, aí, no arriscado. caso da água, no caso da questão da energia elétrica, não é isso? Da energia elétrica e do resfriamento. Ah, do resfriamento, por causa do É, calor. Então, pô, se trocar a fonte de energia, a água ainda continua sendo ainda um continua problema. sendo. Hoje, do jeito que está a tecnologia, hoje ela é necessária, né? Você pega, por exemplo, carro elétrico. A Tesla. Tesla é um grande investimento de carros elétricos, né? Tá, para você fazer o carro elétrico funcionar, você precisa de bateria. Então, o maior desafio do carro elétrico é bateria. A Tesla hoje é uma empresa de inteligência artificial. Ela fabrica carros, mas o maior negócio dela que ela está investindo é em inteligência artificial. Por quê? Os carros podem se tornar grandes captadores de informação. E como que eu processo essa informação? Aí é IA. E qual o valor da informação que o carro me traz? É muito grande. Muito. Senhora. Ó, onde que eu vou, E que as horas que eu valiosas é vou, informação, o né? que que eu faço, do jeito que eu faço. Então, tudo isso está gerando. Mas voltando. Para ela fazer essas baterias, ela teve que desenvolver. E aí você descobre que as baterias, para os carros elétricos, elas consomem de forma monstruosa, inédita, um negócio que são chamados minerais raros. Não é ferro, são outros tipos de minerais que são mais raros, caríssimos. O Brasil é uma das maiores fontes disso. Sabe aonde? Poços de Caldas. Olha. Poços de Caldas está recebendo investimento de bilhões do exterior para a exploração de minérios raros. Só que, como todo minério que você explora, tem impactos ambientais. Impacto ambiental. Violentos. Então, nós estamos num tempo que eu vou consumir sem resistência, eu preciso aprender a usar, mas eu preciso ter sempre uma abordagem crítica. Primeiro, impacto Consciente. ambiental, impacto econômico, muitos empregos serão mudados, né, transformados no processo. E outra coisa, qual é o impacto na educação, para ficar dentro do nosso tema? Uhum. Né? Vocês provavelmente, quando estudaram na graduação ou mesmo no ensino médio, vocês tiveram que decorar algumas coisas, Muitas. né? É. Ou no mínimo, Código. onde que eu acho, Pesquisar na Código Barça. inteiro. onde que eu acho Barça. Barça, né? É. Ou As onde que, leis. onde que eu acho isso Biblioteca no pública. código? Onde que eu acho isso no Vademecum? Tinha o Nossa Vademecum que Senhora. você recebia e toda semana E que chegava. não podia usar, tinha que decorar tudo. Tinha Não que- podia usar. não permitia e tal, não sei o quê. Então, você desenvolveu um tipo de pensamento e um tipo de memória. E hoje vocês usam isso no seu trabalho com brilhantismo. Quando você insere a IA generativa e o aluno aprende a usar, qual tipo de pensamento que ele vai ter vai ser diferente do nosso. Qual tipo de formação de memória profunda que ele vai ter vai ser diferente do nosso. Né? Hoje é muito comum, pergunta para um adolescente e pergunta para ele assim, qual o seu número de celular? Qual o número de celular da sua mãe? Qual o número de celular do seu pai? Eles Ninguém não sabe. sabem. Sabe. Eu também não Porque sei. exteriorizou a memória. Não, porque a gente vai direto Exteriorizou lá. a memória. Exatamente. Isso nada totalmente péssimo. Só é diferente. Diferente. Entende? Eu sou do mundo da ciência. Eu estava no Conselho Deliberativo do CNPq por 2 mandatos até semana passada, que eu fui substituído. Na ciência, quando a gente estudava, ou quando você pensa na ciência na década de 30, década de 40, você tinha os grandes catedráticos, os grandes eruditos. Quem eram os grandes cientistas, né? Sei lá, no campo da linguagem. Era aquele que chegava para você e citava autores e autores e autores de cor. Exato. Isso hoje a gente acha ultrapassado. Nós já achamos uma coisa ultrapassada. Nossa, que homem pedante. Pra que isso? mala. Pra que guardar tanta Pra coisa? que mostrar que sabe? Pra que mostrar que sabe, né? Senso Falava crítico, o que você pensa? 6 línguas. Isso. Ó, vamos olhar para a área de língua. Eu vou parar só com essa, aí vocês podem perguntar, que tem Não, perguntas. pode. Tá ótimo. A gente Ó, marca mais. Pensa um pouco na questão das línguas. Aprender outra língua. Continua sendo altamente recomendado. Porque aprender outra língua te ensina a pensar de formas diferentes. Isso. Porém, com a IA, eu vou colocar um fone Resolve. e eu vou ter a tradução simultânea. Sim. Então, as escolas hoje
de idiomas tem que se repensar. Tem que se repensar. Talvez menos focadas no ensino do idioma, propriamente dito, mas ser mais focadas na aplicação do idioma nas questões culturais do local. Então, hoje, mais importante, isso aí já é uma inferência minha, tá? Mais importante do que eu aprender mandarim, talvez seja eu ir para uma escola para aprender sobre a cultura chinesa, sobre os costumes da China, sobre a forma como as pessoas se relacionam, e eu vou estar usando um fone que vai traduzir, porque você vai falar aqui e eu vou te ouvir aqui imediato, É na impressionante. minha língua. É. É isso que chegou agora. Então, assim, para nós, isso é claro, para quem passou dos 40, isso é uma coisa. Agora, para quem tem 15 anos, 12 anos, 10 anos, Tira de letra. vai olhar e falar assim, não, para que eu preciso aprender mandarim? Se eu coloco o fone aqui e o outro vai me entender também. Eu passo isso, eu falo com meu filho tem 15 anos, eu falo, Daniel, amanhã tem prova. Mãe, fica tranquila, mãe. Eu vou fazer a prova porque não precisa de você decorar nada. Falo, você não tem que saber. Ela, não, é uma questão de pensamento, é conexão, é outro mundo. Porque ela está numa boa escola. Tá no Sebrae, É uma excelente tá escola. fazendo Excelente o escola. médio lá. O Sebrae hoje é uma referência aqui em Belo Horizonte, no Brasil, porque já é uma escola que foi criada todo ao redor de metodologia ativa. E como ela tem uma finalidade, os meninos já entram focados em gestão, empreendedorismo, então é aprender fazendo, o tempo todo é projeto. Então ela já é uma escola diferente dessa escola E ele tradicional. também já é diferenciado, né? Porque para entrar lá, né? E hoje também é tudo interdisciplinar, né? Eles misturam as coisas. Pois Eles misturam Precisa, mas não é toda geografia escola que com chegou nisso. biologia, não sei o É, quê. Então, agora, as provas, gente- você nem sabe, assim, prova de quê que o menino tá fazendo, porque tá tudo misturado. Não, que foi o que aconteceu na pandemia, quando os meninos foram obrigados a ficar em casa, nós também. E aí o menino falava, tô com dúvida, e a gente ia ensinar o nosso filho, né, a fazer as coisas. E a gente descobriu que não sabia. Ele estava resolvendo exercício de matemática de 8ª série, e você já tem pós-graduação, você sentava com ele e você falava assim, eu não sei isso aqui, eu não sei fazer isso aqui. Ou então, pior, eu ensinei minha filha. Falei, filho, ó, papai resolve. Papai- assim. E não Papai resolve desse jeito aqui, ó. É isso mesmo. Faz a regra Regra de de 3 três. aqui, faz de tal jeito, você vai chegar lá, tá? Aí no dia seguinte ela ficou sem graça, né? E veio conversar com a minha esposa. Aí ela virou e falou assim: pede papai para não me ensinar mais, não. Que a professora falou que tava tudo errado. Isso aconteceu lá em casa. É igual a alfabetização, como que mudou, né? Pois é. A gente aprendeu o BA, BAT, agora não é assim. Não é Mas é mais. matemática computacional agora. É outro Né? jeito. É outro jeito, é por estimativa que eles aprendem. Agora, Pois ponha é. isso no contexto da IA generativa. Então, assim, a visão crítica, Tem, não, né, sempre, que nós vamos ter sempre. que ter para o menino, de repente, não ser absolutamente dependente. Ele vai ter que criar um outro tipo de pensamento. Senão perde o senso Ô, crítico de Luciano, tudo, né? e me conta aqui o lado humano. Aham. Como que a gente vai fazer? Porque o que acontece? A gente trabalha com conflitos, prevenção e Isso. resolução de conflitos escolares, né? E a gente vê muita dificuldade na parte socioemocional das pessoas para elas não resolvem o conflito. Ô, Lu, inclusive a Microsoft soltou um relatório em parceria com a McKinsey falando isso. Eu estou demitindo por falta de competência relacional. Relacional. É isso. Contrato por competência técnica, Isso. mas as pessoas não sabem. As pessoas são contratadas pelo que dizem que sabem e são demitidas pelo que elas são. Exato. Exato. Como que fica? Porque olha só, aí né? Parece que é uma coisa que não é compatível. Mas Uhum. ao mesmo tempo, você vê que precisa de convergência. É, integrar de Concorda? Na minha opinião, essa é a maior tarefa da escola hoje. E a principal. Eu tenho estudado sobre isso há muitos anos, tanto na educação básica quanto na superior. Tem um livro que é seminal nisso, que se chama Fundamentos da Educação Emocional. É um livro que a Unesco publicou, 23 anos de pesquisa, 160 países. E no livro, que é um livro já antigo, tem uns 20 anos, o professor Cassassos, que é psicólogo que escreveu, ele aproveitou toda a estrutura do Unesco no mundo e fez uma avaliação. Quais são os principais fatores que levam
os estudantes a terem maior sucesso na aprendizagem? Essa é a pergunta-chave. Então ele analisou. Estrutura da escola, salário de professor, tecnologia. Tem uma lista de 50 itens. Tudo é muito legal, tudo é muito importante, você tem que ter equilíbrio, mas tem um fator que chama a atenção. Porque ele virou e falou assim, peraí, essa escola aqui não tem a melhor infraestrutura, não tem o melhor salário, não tem, ela está tudo errado e ela está muito boa. O que explica? Aí chega lá e fala, é o professor, mas é um professor que consegue estabelecer uma relação de confiança com o estudante. E aí é emocional. Então, é o aluno olhar para o professor e falar, esse professor acredita em mim e se importa comigo. E o professor olhar para o aluno como um ser humano e falar, esse menino é diferente do outro, essa menina é diferente da outra, e ele precisa de mim, e eu acredito nele, eu vou investir nele. Isso aqui é emocional. E isso máquina nenhuma vai fazer. Mas olha só, a gente fica trabalhando para criar pessoas resolutivas, tá? Pessoas, porque eu sempre falo isso, olha só. A gente, pequeno, menininho, vai lá no professor, fulano de tal brigou comigo. O professor vai lá, chama e fala, você vai fazer isso, você vai pedir desculpa, pede desculpa. Então agora você devolve o carrinho. O professor entra para resolver aquele problema. Ele não ensina a criança a resolver. Mais tarde, mãe, aconteceu isso. A mãe vai lá e resolve o problema da criança. E quando vira adulto, eu quero me separar, eu quero me divorciar, eu quero isso. Vai pro juiz, que o juiz vai resolver o meu problema. Isso. Eles não sabem. O que eu penso, né? Você vai me corrigir, claro. Eu tô aqui para aprender. Uhum. A inteligência artificial vai resolver meu problema. Concorda? É um risco. Mas aí tem uma coisa, vamos dar um passo atrás, que foi aquele dia da palestra que eu coloquei daquele livro, A Geração Ansiosa. Isso que você está falando é um problema seríssimo, independente da IA generativa. Sim. Que é hoje uma sociedade que o livro trata, A Geração Ansiosa, Jonathan Hart. É o maior best-seller do Brasil hoje e no mundo. Anota aí, Kel. A Geração Ansiosa, Jonathan Hart. O que ele constatou? Pesquisa, constatou o que eles chamam que é uma infância roubada, né? Então, nós estamos em mãos agora com a primeira geração impactada pelas redes sociais onipresentes. Porque a rede social é de 2010. Nós estamos em 2024. Então, o menino que está na escola hoje, 8, 9, 10 anos de idade, é um menino que nasceu com rede social na mão, tendo acesso à rede social. Do outro lado, nós tivemos uma redução brutal do tempo de brincar ao ar livre, não supervisionado. É o famoso brincar na rua. Nós perdemos isso. E isso é muito importante para essa resolutividade que você está dizendo. Porque quem brincou na rua, quem podia brincar na rua com liberdade, a gente chegava da escola, depois almoçava correndo, porque as coisas já estavam acontecendo na rua, e ia para a rua, correto? Quando dava lá no final do dia, 7, 8 horas da noite, sua mãe aparecia na porta. Menino, cadê você? Vem pra cá. O que aconteceu de meio-dia, de 1 hora da tarde até as 8? Ela não sabe. Você resolveu. Você estava na rua, jogando bola, se machucando. Até machucar é importante. Para depois você aprender a não se machucar. Você brigava, você apanhava, você corria, você fugia. Você aprendia a resolver as coisas. E ainda tinha uma atitude dos pais que quando você chegava em casa chorando, isso era muito comum, e falava assim, nossa, apanhei na rua. O pai virava e falava, amanhã você vai lá e bate. Porque senão, se você chegar aqui chorando, eu vou te bater mais. Não era isso? Era. Então você tinha que se virar. Você aprendia. E hoje nós não temos isso mais. As crianças estão presas em condomínios ou em apartamentos. E o tempo do brincar não supervisionado, ao ar livre, que tem que ser essa característica. Tem que ser lúdico, tem que ser ao ar livre e sem a supervisão adulta, para eles aprenderem a se virar. O tempo que tinha disso foi substituído por telas, por usar rede social, por usar videogame. E o que nós estamos lidando agora? Impactos gravíssimos, que é o que o livro comprova, em ansiedade, depressão, síndrome de pânico,
impactos, inclusive, que mistura o biológico com o mental. De uma onda, por exemplo, de crianças com laudos que chegam na escola e não param de crescer isso. E o pior, quem mais sofre são as meninas, porque as maiores vítimas das redes sociais são as meninas. Isso tem impacto na família. Então, o livro é assustador. Por isso que está todo mundo lendo e correndo atrás. Então, essa falta de resolutividade está impactando o quê? Por exemplo, adultos que não querem sair de casa, adultos que não querem mais casar, adultos que não querem ter filho, Que não sabem conversar. gente que não sabe conversar, não sabe conviver, Não sabe. não sabe resolver o conflito no ambiente do trabalho. E aí entram vocês, porque já não soube resolver o conflito na escola. Né? Aprendeu, né? E a escola está refém precisa de vocês, né? Porque como é que a escola lida com esse mundo que, se for resolver a moda antiga, vai virar um processo, Exatamente. né? Porque hoje o maior problema da escola muitas vezes é a família, né? Exato. Você chega, são inúmeros os relatos. Agora em novembro começa. O aluno foi péssimo o ano inteiro. Foi péssimo o ano inteiro. Nota Família ruim, acorda. nota ruim, nota ruim. A família não viu, porque também a família está na rede social, não está acompanhando Isso. como deveria. Aí quando vai, olha, seu filho vai ser reprovado, é isso. Se não tem uma recuperação agora, 1000 pontos, você vai ser reprovado. Aí o que a família vai? Ela aparece com laudo. Retroativo a fevereiro. Ah, então o médico me deu esse laudo aqui, que o meu filho tem esse problema. O problema é da escola. A escola tinha que ter tratado o meu filho de uma maneira diferente. Conflito o tempo todo. Então, Não, e uma transferência de responsabilidade para a escola, né? aí vem a IA generativa. Ela agrava. Ela pode agravar. Entende? Por isso do uso crítico. Eu preciso aprender a usar isso. Eu preciso ensinar as crianças a usarem isso, porque senão elas não vão ter trabalho. Hoje, nós estamos chegando num momento que é igual datilografia. Assim, se você não souber usar a generativa, você não vai ter trabalho. Né? Então, eu preciso, primeiro, conscientizar sobre a IA. Segundo, ensinar a saber a usar a IA, crítica e criativamente. Terceiro, saber desenvolver IA. Que eu vou ter que desenvolver uma para minha empresa. Não os grandes modelos LLM, mas assim, entrar lá e, como eu disse, educar uma IA para mim. Eu tenho que ensinar isso. E, ao mesmo tempo, eu vou ter que trazer as crianças e adolescentes para aprender a ser gente. Essa convivência. Por isso, você falou do humano. Na minha visão, a salvação está no humano. Se eu posso usar uma IA generativa para me ajudar, como assistente do professor, assistente da escola, até na ministração de uma aula expositiva, na recomendação de conteúdos, em avaliações de aprendizagem personalizadas, o que sobra para eu fazer em sala de aula? É a humanização. Ser gente. É o que a gente É a pretende, humanização. né? Exato, Nós treinamos as pessoas com ferramentas especializadas na resolução de conflito. Uhum. E o conviver, né, Lu? E pessoas têm E muita então, o seu dificuldade. serviço vai ser cada dia mais demandado. Sem dúvida. Porque o que está acontecendo é que as famílias... Não é um problema da criança e do adolescente. As famílias não sabem mais conviver. Muitas vezes. Eu fui diretor de escola. Eu tenho histórias horríveis. De chamar um pai, chamar uma mãe para uma situação que o filho dela trouxe. E a mãe tem um comportamento, o pai tem um comportamento pior do que o do menino. O menino está aprendendo a ser ruim em casa. É isso aí. O menino está aprendendo a puxar droga em casa. O menino está aprendendo a ser grosseiro, violento em casa. E aí, as ferramentas antigas, vamos falar assim, antigas, né? Ou seja, eu dou uma nota ruim para o menino, eu dou uma suspensão para o menino, eu dou, sei lá, uma coisa disciplinar, né? Primeira coisa que eu enfrento é uma mãe e um pai que chegam para mim e falam: você não pode fazer isso com meu filho? Como você deu nota ruim para meu filho? Não é assim. Eu estou pagando essa escola. Pureza, gente. Então, esse dilema hoje, eu acho que o É um serviço... dilema. O serviço de vocês vai ter uma demanda cada vez maior.
A IA generativa pode agravar porque ela vai consumir tempo. Então, se hoje nós já temos meninos e meninas, e até adultos, que são viciados em videogame, por exemplo, passa 12, 14 horas, não quer sair do quarto, não quer conviver. Mas, gente, não tem que querer, né? É o pai tem que falar, meu filho, acabou. Mas É tem agora, adulto, tem pode adulto. Pois é, mas É. tem Na muito China não pai... estão namorando com Estão inteligência namorando, artificial? é isso, eles estão transferindo. Então a IA, ela é capaz de consumir tempo e atenção de uma maneira inédita, porque eles vão passar a conviver com O personagens computador. de IA. Né? Uma outra profissão que está profundamente ameaçada por IA? Influencer. Influencer. Uhum. Porque a pessoa que é influencer, especialmente os que ganham muito dinheiro, são pessoas que sabem falar com o grande público e, por isso, trabalham muitas vezes na superficialidade. Olha a minha roupa, olha eu fazendo academia, olha o que eu tô comendo, Só que olha o eu meu vou- cabelo, hoje eu fiz essa maquiagem, né? Hoje eu tomei tal remédio para marombar, É. né? Então isso é muito do que É. tem aí de influencer ganhando muito dinheiro. Só que você consegue criar um influencer digital que faz tudo isso melhor. E fala o que eu quero ouvir. E um influencer por IA, que vai falar de forma personalizada o que você quer ouvir, e que você não vai perceber pela imagem que não é humano. Você vai olhar, você vai ver que é humano. Eu publiquei uma... Coitada, minha filha é minha cobaia, né? Filha, olha isso aqui, né? Eu publiquei um post fazendo uma análise do censo de ensino superior nas instituições públicas, que foi publicado semana passada, tá nas minhas redes sociais. Aí eu falei, eu vou criar uma imagem. Aí eu criei uma imagem de uma adolescente preocupada numa sala de aula e tal, por IA. Demorou exatamente 2 segundos para me entregar. E aí mostrei para minha menina. Falei, filha, é isso aqui. Essa menina existe ou não existe? Ela falou, pai, não é possível. Não é possível. Ela foi ampliando, vai ampliando, vai ampliando. Perfeito. Tá perfeito. Hoje nós já estamos com influencers que você não vê se é gente real ou não. Então, o mercado de influencers está ameaçado. Outro mercado que tá ameaçado, pessoal que vive de OnlyFans, de conteúdo obsceno, de conteúdo sexual nas redes sociais. Porque fica muito mais barato, e a vantagem é que não fica doente, você colocar um personagem digital, e as pessoas não vão ver diferença. Vai chegar nisso. Então, Meu Que Deus. louco. É. eu sei que nós estamos saindo bastante do nosso Não, tema. não, porque tudo é Não, aprendizado. até mesmo porque até mesmo os aprendizado. professores que estiverem nos assistindo, eles também precisam ter conhecimento disso tudo, porque para o professor é desafiador, é um desafio assim sem fim. Não, você imagina, pode ser muito bom, né? Eu publiquei na semana passada, eu fiquei encantado. Um professor doutor da Unesp, acho que de Marília, da área de psicologia. E ele pesquisa um campo específico da psicologia, psicologia cognitiva. E aí ele publicou uma aula, ele está publicando aulas no YouTube. Eu falei, não é possível. Aí ele está publicando em formato de podcast. Mas aí eu fui olhar, ele deixa claro. Ele pegou, sei lá, 5 artigos científicos, em inglês, chinês, alemão, do jeito que for, subiu para essa ferramenta de IA generativa, colocou para ela que ela fizesse um podcast de 30 minutos, fazendo uma síntese desses artigos e abordando tais temas. E aí você entra lá, tá um podcast com voz. E com a Dando imagem uma- dele. Ainda sem imagem. Sem imagem, Ele fez sem tá. imagem. Amanhã você pode fazer com imagem. Entendi. Você pode colocar o seu avatar falando. Falando. Né? Mas todo o texto foi criado pela IA e as vozes, é uma conversa, um homem e uma mulher, como nós estamos fazendo aqui, conversando. Mas e você? O que você acha disso? De acordo com o autor tal, tal coisa que aconteceu, ele publicou um podcast de 30 minutos, criado por uma IA. Uma aula excelente. Assista a aula. Deve ser excelente. Excelente. É. É uma síntese assim, de primeira. Aí ele faz comentários assim no... Se a IA não alucinou, é excelente. Pois é, né? não, é lógico que ele É, deve ter, né? ele fez Uma essa pesquisazinha. uma preparação, né? Porque aí é o papel do professor.
Exato. né? Ele tem Exato. que olhar o resultado e aperfeiçoando o resultado, que é a É o postura senso crítica, crítico, exato. que aí só o ser humano tem. Isso. E, Mas uma aula fantástica. ao nosso ver também, o professor ele vai ser mais exigido em termos de conhecimento, porque a partir, por exemplo, ele deu um trabalho de pesquisa para os alunos fazerem. À medida que os meninos trouxerem o que pesquisaram na IA, ele tem que criar um debate para aquilo ali ir além Sim. do que foi encontrado. E também para eles discutirem os pontos de vista que foram pesquisados, né? Porque as pesquisas não vão ser iguais. Então, eu penso que esse também vai ser um desafio para o professor. Esse é o desafio do risco, inclusive da automação de atividades docentes pela IA. Porque quem é que vai ter os cargos mais bem remunerados? Quem souber fazer coisas melhor do que a IA, diferentes da IA. Então, um lado é a humanização, que eu vou ter que focar realmente em ser um professor mais humano e capaz de humanizar, porque isso nenhuma IA vai fazer nunca. E, infelizmente, tem muito professor que trabalha hoje de forma robotizada. Quando é que eu sou um professor que trabalha de forma automatizada ou robotizada? Ih, você vai roubar minha última pergunta. Ah, então pode falar. Fala. Faz uma Não. vez. Ah, então tá. Porque quando eu te vi falando, né? Aham. Tem uns 15 dias, não sei. Uma pessoa te perguntou assim: a IA vai substituir o professor? Aí você respondeu: não, eu vou mudar a pergunta. Quando que uma IA deveria sim substituir um professor? Então, eu queria repetir essa pergunta no mês aí em que a gente, né, celebra os professores, né? Porque realmente é uma profissão de tirar o chapéu, né? Exatamente. Então, Luciana, a pergunta que eu queria assim, que você respondesse é: quando que sim o IA deveria substituir um professor? Sim, primeiro a gente tem que ter em mente assim, um professor hoje é uma atividade heróica, tá? Quando um professor vai hoje para a escola, ele não sabe o que ele vai encontrar. E no setor público, pior ainda. Até uma questão de segurança, né? Porque com famílias desestruturadas, sociedade desestruturadas, crianças que não aprenderam a brincar na rua e que estão com muito tempo de tela, sabe lá o que eles estão acessando nas telas. E um professor chega em sala de aula hoje é uma coisa arriscada. E a sociedade está em convulsão, né? É só ligar o jornal que você vê que a sociedade está em convulsão. Sim. Né? O que sobra? Porque, pensa bem, de acordo com Weber, você tem 5 instituições que traziam a cultura para a sociedade. Eram 5 instituições tradicionais que ajudavam a moldar e estruturar a sociedade. Quais são elas? Primeiro, é a família. Segundo, a vizinhança. Terceiro, a escola. Quarto, a religião. E quinto, o trabalho. Não necessariamente nessa ordem. Então, nós tínhamos uma sociedade que a família era isso, né? Vai ser isso. Outra coisa, você vai casar com fulano, viu? Você não podia escolher assim. Era muito mais tranquilo, vou casar com fulano, porque já era determinado na minha infância. Entendeu? Depois, se você vai amar ou não, o problema é seu, mas... Prometido. Não, você ter que amar, você ter que amar quem você vai casar é um negócio desafiador. Era muito mais fácil antes. Não, eu vou casar com essa aqui, vamos resolver esse negócio aqui, ponto. Vamos amar e pronto. É lógico que a gente não tá querendo voltar para isso, mas você entende que era mais fácil. Sim. Aí Weber fala que nós entramos numa era do individualismo heróico, porque eu tenho que resolver com quem que eu vou casar. Eu tenho que resolver em que eu vou trabalhar. Antes, não. Meu pai era carpinteiro, eu seria carpinteiro. Antes eu nasci aqui nessa vizinhança, eu vou morrer nessa vizinhança. Então, eu conheço todo mundo me conhece. Você conhece quem mora no seu prédio hoje? Você não conhece. Você não conhece seus vizinhos, você não pode contar com eles. Né? Eu nascia numa religião, eu morria nessa religião. Hoje o povo muda de religião praticamente 5 anos. Entende? E o trabalho? Não, eu entrava no trabalho e eu aposentava nesse trabalho. Hoje esquece. Então, todas as 5 estruturas, instituições... Ficou fluido, né? Ficou fluido. Aí, quando você traz isso para a escola, ela é o último lugar que sobrou para tentar resolver tudo isso que está fluido do lado de fora.
É isso aí. Por isso que eu falo que o professor hoje é uma atividade heróica. Ele vai. É herói. Hoje eu ouvi um professor falando assim, ó, fala o nome do pai e vai. Porque é isso, você vai para a escola, você não sabe o que você vai encontrar. Nossa. Então tem que respeitar o professor, apoiar o professor, Isso. porque é uma atividade heróica. Isso aí. Segundo, nunca um bom professor foi tão necessário como nos dias de hoje. Que nós estamos num mundo de overdose de informação. Então é o professor que tem que te ajudar a lidar com essa quantidade de informação, escolher qual é a melhor informação para gerar o melhor conhecimento. Isso. Então, um bom professor, você está falando, o professor tem que dominar bem o campo do conhecimento dele, tem que ter essa empatia. Um bom professor, isso é um bom professor. E para o único professor que pode ser substituído por uma IA é aquele que não é o bom professor. É quem não entendeu que o papel do professor hoje pede uma ênfase no humano. Infelizmente, nós temos professores hoje que, diante desse cenário tão conturbado, meio que se distanciaram emocionalmente de quem eles precisam atender, que é o aluno, para se proteger emocionalmente. Mas é aquele problema, quando você vai no médico e um médico desumanizado, você sente na hora. Na hora. Não, Não, esse médico nem olhou para mim. Exato. Ele só já pediu exame. É. Não conversou comigo. Aí a gente prefere pagar mais num médico que Isso. dedica tempo a você de forma humanizada. É a mesma coisa do professor. É o cuidado, né? Eu fui professora, 20 anos, sabe? Mas de ensino superior. E o que eu sempre tive comigo, que o bom professor não é o professor do aluno bom. O bom professor é aquele professor que vai focar no aluno ruim, porque é aquele aluno que precisa de você. E quando eu falo não é ruim, né? É um aluno que realmente precisa, é aquele que está descompensado, aquele que veio sem estrutura do médio, aquele que não tem muita, sabe? Aquele que é o excluído, Tem outra necessidade. tem outras necessidades, porque o aluno bom, ele chega e ele é autodidata. Uhum. Ele não precisa do professor, concorda? Uhum. Então, o que eu acho que a IA não pode substituir? Essa ajuda, essa mão que você, como professor, tem que estender para o aluno. Uhum. E quando você está numa sala de aula, você não vai separar o emocional do aluno do conhecimento do aluno, porque é tudo interligado. Então, não tem E ele como não vai você não se desenvolver. envolver. Não vai desenvolver cognitivamente E- se o emocional não tiver minimamente tratado. Eu tinha até um exemplo, eu tive uma aluna que ela chegava com cara de choro, ela saía com cara de choro. Sentava lá atrás. E eu falava, gente, essa menina precisa de ajuda, não tem explicação. Aí eu fui lá, no intervalo, eu falei aqui, deixa eu te perguntar. Eu não quero ser invasiva, mas você tá precisando de ajuda? Porque eu tô sentindo que você tá passando por alguma coisa que às vezes você quer conversar. Você quer conversar? Luciano, a partir desse dia, essa menina começou a sentar lá na frente. Uhum. Mudou a realidade para ela. Ela estava, sim, com um problemão, mas eu não sei se foi esse ato de você se envolver emocionalmente, É o Mas é cuidado, isso. Lu. que ela virou outra pessoa. Ela conseguiu formar. E assim, super. Até hoje ela manda mensagem para mim. Até hoje, entendeu? A gente cultivou um relacionamento. Eu fico pensando, às vezes a gente, como professor, não quer se doar no mínimo. Mas é isso. Né? Eu tive uma aluna, e era uma faculdade cara, e ela vinha de uma família com posses. E eu sempre tento tratar de temas não apenas ligados ao conteúdo, mas à vida, né? Ela chegou no final da aula para mim, uma menina linda. Ela falou, professor, eu gostaria que o senhor entrasse nesse site aqui e depois me desse sua opinião. Quando eu cheguei e fui olhar o site, era um site dedicado a meninas com bulimia, anorexia e outros transtornos alimentares. Meu Deus. E tinha uma comunidade de meninas que mostravam fotos. E quanto mais magras, mais orgulhos elas tinham. Nossa. Então é uma doença, né? É. Concorda? É uma doença. Então, assim, praticamente só costelas. Assim, é uma coisa. As Horrorosa. fotos horríveis, horríveis. Aí dali vai para outras coisas, né? Bom, quando eu voltei, eu falei, ó, escuta, por que você me mostrou esse site? Obrigado pela sua confiança. Eu acho que você precisa de ajuda. Se você está passando por isso, assim, assim, assim. Você já conversou com seus pais? Você quer que eu vá conversar com seu pai, a sua mãe? A gente pode aqui na escola te apoiar. E fui conversando. Não quero ser invasivo, vou conforme o que você me disser. Dei um livro para ela, né? Tanana, tanana. Ela saiu
cancelou, trancou o curso. Porque nessa altura eu descobri que ela já estava dependente de remédios por causa da bulimia, né? Para poder comer e pôr para fora, e outros remédios. E ela foi para uma clínica para se tratar do vício dos remédios. O menino tinha 21 anos. Meu Deus. Nossa. Aí ela voltou no outro semestre, se matriculou de novo, fez a disciplina comigo de novo, e eu dando todo apoio, feliz que você está aqui, não sei o quê. Formou. Ela era outra pessoa, tinha conversado com a família e tudo. Quando eu encontrei com ela 8 anos depois, uma profissional super reconhecida lá em São Caetano do Sul, na área de comunicação e marketing, muito sucesso. E ela virou para a amiga dela e falou assim, quando ela me viu, ela começou a chorar num shopping, 8 anos depois. Nossa. Quando ela me viu, ela começou a chorar, me abraçava, começou a chorar. E ela virou e falou assim, esse professor aqui não apenas foi o melhor professor de marketing que eu tive, mas foi o homem que salvou minha vida. Olha, Nossa. que lindo. Mas isso está em todas as salas de aula hoje. Todas, 100%. todas. Que E lindo, começa no infantil, não é só no superior, não. Sim. A questão da humanização, porque essa Isso. convulsão da sociedade, Ela- aí é o trabalho de vocês, né? Sim. Da criancinha de 3 anos até o adulto da pós-graduação, se o professor tiver esse olhar, ele vai descobrir. Sim. Ele vai descobrir que muita gente ali está precisando E disso. professor vê tudo. Eu tenho minha irmã é professora de EMEI, aposentou já. E é Lucinha. E a Lucinha, assim, os pais amam a Lucinha, não é porque é minha irmã, não, sabe? Mas, assim, amam ela, as crianças, por causa desse olhar humanizado. Porque ela preocupa, ela abraça, ela coloca no colo, entendeu? E é tudo criança pequenininha. Então, nós Né? vamos terceirizar para a IA generativa. Algumas coisas hoje estão tomando nosso tempo. Nós vamos ter que educar a IA generativa para fazer isso bem. Vamos ter que supervisionar a IA para ela não fazer loucura e bobagem. Uhum. E aí, se Deus quiser, vai sobrar mais tempo para a gente focar nisso, na humanização. É para onde eu acho que tem que ir. E para formação ética, moral também, né? É que aí passa passa- por tudo isso, Passa né? pela humanização. Ô, gente, então, para encerrar aqui, primeiro eu queria deixar nosso agradecimento. Parabéns pela pessoa que você é, parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Muita saúde, sabedoria, muito trabalho, muitos projetos. E eu queria, Luciano, que você deixasse ou um texto de sugestão para quem estiver nos ouvindo, ou um livro, ou um podcast, alguma coisa para gente. Então eu vou deixar 2. Tá. Primeiro, leiam o meu artigo na Folha de São Paulo, do final de setembro agora, que eu inaugurei um termo no mundo que chama igualdade artificial. Foi a primeira vez no que mundo que isso bacana. foi usado. E que eu trago isso como um desafio para a educação, né? Porque é essa ideia de que a IA, ao beneficiar justamente os que têm maiores dificuldades, ela aproxima muito dos que têm menor dificuldade, e aí vai ficar difícil qual é o papel da escola, porque na hora que se eu acreditar que isso aqui está tudo muito bem, esse aqui não aprendeu de verdade, foi IA que está fazendo. Então, eu brinco um pouco com isso, trato disso. Brinco quando eu falo assim, com artigos científicos, e a Folha fez a gentileza de publicar. Aliás, eu estou trazendo um evento da OCDE no ano que vem por causa desse texto. Mas a gente consegue acessar no seu Insta? Tá no meu Insta, sim, Tá. mas é só procurar na Folha de São Paulo. Igualdade Artificial, Luciano Sattler. Vai aparecer. Se Tá. não tiver acesso, me manda que eu te mando acesso. Tá. E segundo um livro que eu terminei esse fim de semana, da professora Lúcia Santaella, que é catedrática da PUC São Paulo, uma mulher que é uma sumidade. Ela me escreveu ontem. Ela tem 80 anos. É uma mulher que tem 50 anos que ela publica. Ela é maravilhosa, assim, na área de artes, linguagem, tecnologia. Ela imbrica isso desde sempre. E ela lançou um livro que eu não encontrei nada mais tão elucidativo de trazer, desde a pré-linguagem até a aquisição da fala, essa questão da nossa relação com a técnica, né? Porque a técnica, nós somos seres humanos porque temos técnica, né? Isso é técnica, isso é técnica, isso é técnica. O óculos é técnica. Então, nós somos isso. E ela vem trazendo isso, passa pela Revolução Industrial e chega na inteligência artificial generativa. Quando você lê, é maravilhoso. 80 anos. 80 anos. A mulher E ela faz isso com uma erudição e uma gentileza para ser lida. Eu publiquei nas minhas redes sociais também, o livro chama
Neo-humano. Tá. Neo-humano. A nova revolução dos sapiens. É um livro que tem que Que ler. legal. Tem que ler. E aí eu publiquei 2 semanas, nunca faço isso. Toda semana eu publico um livro que eu leio. Mas dessa vez eu gastei 2 semanas falando desse livro. E aí ela me escreveu, ela falou, Luciano, eu até estranhei o silêncio, porque esse livro realmente eu esperava que as pessoas entendessem a dimensão dele. Eu falei, professora Lúcia, o povo vai entender. O seu livro é um legado. Que Eu bacana. fiquei encantado, encantado. Leia. Vamos ler. Não. Vamos Neo-humano. Professora Lúcia Santaella, da editora Paulus. Não, nós não só vamos ler, como vamos te chamar aqui de novo. Você Vamos tá ter um achando? debate Vamos sobre fazer. ele? Eu acho bom. Vai ser Aí eu bem mostro uma legal. apresentaçãozinha com a síntese, né? Sim. Ai, fechou, Vamos hein? fazer. Vale a pena, não tem nada. Olha, eu leio tudo, assim, tudo dos estrangeiros, porque hoje, para falar sobre inteligência artificial, é mais comum você encontrar coisas boas em literatura internacional. Em português, tem muita gente escrevendo sem saber o que é, sabe? Especialmente no campo da ciência, é o que você falou, uma resistência sem entender, sabe? Que é pior ainda. Que aí o mundo é um povo que ainda vive no marxismo, sabe? Ainda vive numas narrativas que não encaixam mais no Não mundo mudou, moderno, né? É. Então, assim, é mais comum você achar bons livros sobre IA e seus impactos no exterior. Mas esse, professora Lúcia, é um sonho. Então já fica o Já convite, fica né, o gente? convite Isso. e nós vamos agendar mesmo. Vamos, é só vou a gente adorar. ler. É. Leia e Quando a gente lê. quero E ver aí a quando gente é que você vai ler, marcar. Lu. Vou. Ó, eu não leio. Ô, Leio numa sentada. Ele é É. grosso, ele é fino, Eu vou como é que fazer. ele é? Não, ele é fino, mas ele Denso, é né? Ó, minha Tem mãe que ler com Denso. calma. Vou ler Tem com que ler calma, É pra anotando. digerir. Professora, Anotando. anotando, marca texto, Isso. sticker. Isso, tem que ser assim, vai Nós vamos fazer mastigar um a coisa. debate daqueles. Minha mãe falava, né? Carro apertado é que canta. É, Então, assim, né? A gente lê, a gente dá conta. Aham. Ô, Luciano, mas a gente quer te agradecer muito. Muito obrigada, viu? Vamos Obrigado a marcar vocês. mais, porque nós não terminamos tudo Nó, que tínhamos, verdade. né? Mas aprendemos demais. Nó eu demais. Muito agradeço. obrigada. Perdoa se eu tergiversei um pouco, mas é que o Não. tema Você trouxe, é porque é Isso. tudo muito amplo. A educação é muito ampla, né? É, Então, não, e é todos- muito bom ver uma pessoa tão apaixonada com a IA, mas sem deixar o lado humano de lado. Então, assim, isso é muito legal. Obrigado. Obrigado, gente. Você é humano mesmo, né? Tô tentando. Ah, então, Todo dia. Isso agora eu acho que é uma tarefa para todos nós exatamente. pensarmos todo dia. Porque nós estamos em uma sociedade que desumaniza. É isso aí. Na hora que você para no sinal e vê um pedinte, qual o seu olhar para aquela pessoa? Exatamente. Na hora que você sabe que alguém do seu relacionamento teve uma separação de casamento horrorosa, tá em conflitos monstruosos, como é que você olha aquilo? Hoje eu fiquei sabendo de um pastor que perdeu o cargo porque deu uma escorregada aí no adultério um tempo atrás. Como é que você olha essa pessoa? Se você olha a pessoa e fala assim, mas eu sempre achei que isso aí era um safado mesmo. Aí, Você vai ter que Nossa! fazer o nosso curso. Aqui, você vai ter que fazer o nosso curso. A gente vai É. te ensinar como você olha essa Ah, pessoa, não é? Outra coisa é você olhar, eu acho que o evangelho ajuda muito, né? Outra coisa é você olhar com misericórdia. Exato. Olha, a pessoa errou, puxa vida, que pena, como é que a gente pode ajudar? Essa pessoa está na rua porque ela quer? Exato. Será que é? O que a gente pode fazer aqui? Isso mesmo. Então isso é o olhar, né? Porque a gente tem que se Ser mais comprometer solidário, todo né? dia, Nossa todo dia. Nós estamos numa sociedade que nos desumaniza, a verdade é essa. Então você não é um avatar, tá tudo Por certinho. enquanto não, tá aqui. Então tá. É real. Muito obrigada, gente. Então, até a próxima. Obrigado. Em breve, aguardem, né? Sim. Novidades.